Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à Escola de Autoconhecimento e Espiritualidade, Universo Simbólico. Eu sou a Rafaela, eu sou psicóloga e sou uma grande entusiasta, uma grande pesquisadora dos mistérios da natureza, da psique, do corpo e da espiritualidade. Essa espiritualidade que atravessa todos nós, quanto seres humanos. E hoje a gente está aqui para prosear um pouquinho a respeito da nossa psique, do nosso mundo das sombras e das famosas projeções. A gente entende na psicologia que o ser humano ele está o tempo inteiro, o tempo todo fazendo projeções. Enquanto a gente não se torna consciente, desses nossos mecanismos internos, mas a gente vive assim uma vida afastado, da nossa potência, uma vida de sofrimento, uma vida onde eu tô sempre de alguma forma culpando o outro, sempre me colocando numa posição de vítima e não assumindo uma autorresponsabilidade, pelo meu caminho, pelo meu ser. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco nisso, Vou falar um pouco sobre o que é o trabalho com as sombras, Como que a gente faz para ressignificar as nossas sombras, Dentro da psicologia analítica. E vou trazer, assim, coisas que me auxiliam na minha jornada, me auxiliam a olhar com uma maior leveza, para esse mundo das sombras que a gente tem tanto medo, de adentrar. Então, para a gente começar a entender, um pouquinho melhor sobre o nosso mundo das sombras, sobre o nosso inconsciente, e as projeções que a gente faz, a gente precisa primeiro entender como que é o modelo, assim, da nossa psique, Como que é que a nossa mente funciona, minimamente, assim, compreender isso. Então eu vou trazer aqui, esse estudo que é baseado, na psicologia junguiana, psicologia analítica de Carl Jung. Então tudo que eu tô trazendo aqui, é embasado. E é muito mais profundo e complexo do que eu vou dizer, Eu vou tentar, assim, trazer para uma linguagem que fique fácil, assim, da gente compreender, e elaborar aqui juntos. Então, esse daqui, é a nossa psique, dentro da psicologia analítica. Ficou meio oval, mas é um círculo, Uma totalidade, uma completude. E então a gente vai ter a nossa psique dividida em dois mundos, O nosso mundo consciente e o nosso mundo inconsciente. Acho que muitas pessoas conhecem aquela imagem do iceberg, onde o mundo consciente seria tudo que está para fora da água, E o mundo inconsciente seria tudo aquilo que a gente não vê, O que está abaixo da superfície. Então vamos entender, assim, um pouquinho, o que é cada uma dessas coisas. No nosso mundo consciente, então, eu vou começar pelo centro, Vou começar por ele, pelo self. O self, perceba, ele está no centro, ele está entre o mundo consciente e o mundo inconsciente. É ele que faz essa intermediação, digamos assim. Ou seja, a gente pode compreender também que o self, ele é, de certa forma, a gente tem uma consciência dele, mas ao mesmo tempo ele está numa esfera do mistério. A gente nunca consegue abarcar o self, assim, totalmente, E o que é o self? O self, ele é a totalidade da nossa psique. Ele a gente pode fazer algumas referências, assim, que eu gosto de usar pra gente entender melhor. O self é como se fosse o nosso eu superior. O self é como se fosse a nossa alma, a nossa essência. Ele é aquilo, o nosso coração, digamos assim, É aquilo que nos conecta com todo esse mistério da vida, E que nos guia, ao longo da nossa vida para que a gente possa se realizar quanto um ser humano completo. Então, por isso ele é o centro.
Ele é o centro regulador da nossa psique. E então a gente tem o mundo consciente, né? Onde a gente tem o nosso ego. O nosso ego é a construção daquilo que eu sou, ou pelo menos daquilo que eu penso que eu sou, né? O ego, ele vai se formando, né, ao longo da nossa experiência de vida, da nossa trajetória, a partir das nossas experiências, né? A gente vai criando um senso de eu, né? Quem sou eu? Como eu me comporto? O que é certo e o que é errado, né? O ego, ele tem uma tendência bem moralizante, né? Assim, frente às coisas. Então, ele tá sempre julgando, né? Separando, organizando. E a gente tem as personas, né? Porque o ego, ele estrutura quem a gente é, mas ao mesmo tempo assim, né? O ego, ele tá no mundo interno, se apresenta para o mundo externo a partir de personas, né? A gente nunca é 100% quem a gente é em todos os lugares, né? A gente precisa, sim, por questão de adaptação mesmo, né? A gente precisa vestir máscaras, né? Persona significa máscara em latim. Mas a gente compreende, né, na psicologia analítica, que a persona não é algo só ruim, né? Porque a gente fala assim, usar máscara é falso, né? A gente já tende a achar que é algo só ruim. E não, né? A gente precisa das personas. Qual que vai ser o problema, né? O problema vai ser quando eu me identifico com a minha persona, ou seja, eu acho que eu sou só aquilo que eu estou precisando ser em determinada situação, ou quando eu acho que eu sou uma coisa só. E aí eu vou começar a achar que eu sou apenas uma coisa, né? E eu vou sair da minha totalidade quanto ser humano. Então, a persona, a gente tem muitas personas, né? Que são todas as nossas facetas, né? As formas que a gente vai vestindo, né? As roupas que a gente vai vestindo para habitar a vida. Então tem situações que vão pedir de mim que eu seja mais dinâmica, espontânea, né? Tem situações que vão pedir que eu seja mais reservada, mais quieta, mais observadora, né? Vão ter situações que vão pedir que eu traga mais a minha criança, tem situações que vão pedir que eu traga mais a minha velha sábia, né? Enfim, todos esses arquétipos que a gente vai brincando, assim, né? Brincando, mas de uma forma muito séria também, ao mesmo tempo, né? Ao longo da vida, eles estão configurados assim nisso, né? Então a gente tem essa consciência, né? De quando a gente vai adentrando os papéis e as situações. Perfeito, então esse é o nosso mundo consciente, né? E tudo que, assim, tá no externo, né? Que a gente tem ali um entendimento, assim, né? E aí a gente vai, então, para o nosso mundo inconsciente, né? Porque ao longo da nossa história, muitas coisas aconteceram, né? Coisas difíceis e coisas boas também, né? A gente tende a achar que o nosso inconsciente, ele abriga só coisas ruins. E isso não é verdade, não pelo menos para a psicologia analítica. A gente compreende sim que o nosso inconsciente, ele guarda grande parte das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas questões difíceis, dos nossos medos, mas também ele guarda grande parte da nossa potência, né? Ele guarda muitas faces nossas que a gente nem conhece ainda, né? Ou faces nossas que foram esquecidas. Então, tudo isso, né, vai compondo o nosso inconsciente pessoal. E por que, né, que as coisas vão indo para o nosso inconsciente pessoal e elas não ficam aqui no mundo da consciência? Isso se dá por diversos fatores, né? Mas o principal é uma questão cultural e social, né? Porque a gente vive em uma sociedade que é muito castradora, é muito punitiva, é muito julgadora. Então, ao longo da vida, as experiências vão acontecendo e a gente vai compreendendo, né? Principalmente na nossa infância, quanto crianças, isso vai criando na gente certas crenças, né? De que, por exemplo, não é seguro eu ser quem eu sou, né? Então eu preciso esconder, reprimir partes minhas. Ou eu ser quem eu sou não me faz ser amado, então eu reprimo isso,
né? Ou eu sentir o que eu sinto é errado, então eu vou reprimir. Né? Eu me expor, eu comunicar o que eu sinto, isso gera violência, então eu não posso, né? Eu preciso me proteger, eu vou reprimindo. Então, assim, tudo que vai vindo pra cá, na verdade, é um mecanismo de defesa, né, do nosso ego, que, assim, se a gente parar pra pensar, é o nosso corpo, né? O nosso ego tá querendo nos proteger. Porém, a noção de proteção do ego, ela é muito distorcida. Ela não é uma proteção real, né? Porque o ego nos protege nos tirando da vida, né? Ele nos protege escondendo justamente esses tesouros que a gente encontra quando a gente passa a investigar o nosso inconsciente pessoal. E aí, aqui, né, que vai habitar, então, as nossas sombras, e os nossos complexos, que estão relacionados com as nossas sombras. Eu vou explicar essas duas coisas. Então, vem tudo pra cá. E o nosso inconsciente pessoal, ele tá mergulhado ainda numa esfera maior, né, que é o inconsciente coletivo. A gente vai falar muito do inconsciente coletivo aqui, né? É uma grande chave, assim, para os estudos da espiritualidade, a gente compreender a existência de um consciente coletivo e que todos nós somos atravessados por ele, né? Que o inconsciente coletivo, ele vai carregar, né? Vai guardar em si todas, também a parte ruim e a parte boa, né? De toda a história da humanidade. Então, tudo que foi sendo reprimido, né? Tudo que está lá esquecido, todas as potências, todas as dores, né? Tudo está armazenado aqui nesse grande inconsciente coletivo. E a nossa psique, ela está mergulhada nesse inconsciente coletivo também, né? Então, o ego também, de certa forma, né? Ele tem o trabalho de nos auxiliar a gente não se perder aqui nesse inconsciente coletivo. Então, eu preciso, né, de algo que me diga quem eu sou, né, para me diferenciar de tudo isso aqui. Porque isso aqui é uma esfera muito maior que todos nós, né, a esfera do transcendente. É uma esfera, assim, do mistério, né? Então, é como se o ego, ele nos trouxesse de volta, assim, de todo esse mar, né, que é o mundo de lá, né, o mundo inconsciente. Mas vamos compreender, então, isso daqui de uma forma mais profunda. Então, a gente tem aqui, né, nós, um serzinho. Então, a gente tem, né, tudo aquilo que a gente vê, que é o mundo da consciência, né? O mundo da consciência, ele é o mundo da luz, né? É o que eu enxergo. É o que eu sei. E aí, né, a maioria das pessoas prefere ficar por aqui, né? Na zona do que eu conheço, né? Na zona do que não sai do meu controle, né? Na zona do que eu sei. Mas isso é a maior enganação que a gente pode contar pra gente, né? Porque, como eu falei, o nosso mundo inconsciente, ele não carrega apenas coisas ruins. Ele carrega muita luz, muita potência, ele carrega toda a totalidade, né, do nosso ser. Então, quanto menos a gente acessa isso, menos a gente tá podendo, assim, né, se deparar com tudo aquilo que a gente é. Então, quando a gente pensa, né, no mundo inconsciente, então no nosso inconsciente, o que está na inconsciência, a gente vai entender que é o que está na não-luz, né? É aquilo que é o mistério, é aquilo que eu não sei, que eu não compreendo, né? Então, tudo que está na não-luz está na sombra.
E aí é que a gente desmistifica também, né, a questão da sombra ser algo só ruim. Não, porque a gente compreende que a sombra é tudo aquilo que está na não-luz, ou seja, que eu ainda não sei, né, que é um mistério. Então o nosso mundo das sombras, né, se configura por isso, por tudo aquilo que eu não sei sobre mim mesmo. Então, vamos falar sobre o nosso mundo das sombras, né? Eu já falei um pouquinho assim sobre a questão, né, do porquê que os nossos conteúdos costumam ir, né, lá para o nosso inconsciente. E então a gente compreende, né, que o nosso mundo das sombras, ele tem muita relação com a nossa criança. E aí aqui a gente vai entendendo também, né, a importância de um processo, né, de psicoterapia, de análise, né, da gente explorar essas questões, da gente olhar, né? Porque aqui aconteceram muitas coisas, né, com a gente. Coisas boas e ruins, né? E isso foi formando, né, o adulto que a gente é hoje. O adulto que a gente é hoje, quando não, né, feito um trabalho de ressignificação das sombras, né, quando não feito um trabalho de acolhimento da criança ferida, né, de resgate das memórias da infância, quando não foi feita, né, uma desprogramação de crenças, o nosso adulto, ele vai crescendo acreditando que o mundo é como o mundo que essa criança experienciou. Então esse adulto, ele vai carregando pela vida medos, bloqueios, mágoas, raiva, sentimentos de não ser amado, de não ser visto, de não ser valorizado. E aí o que acontece? Né? A gente passa a vida buscando receber o amor, a validação, o carinho que essa criança que não recebeu. E nesse processo todo, né, muita coisa assim acontece, né, dentro da gente, mas uma das coisas, né, é a questão de que a gente entra num lugar de auto-julgamento, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo um juízo interno que não nos permite falhar, né? Que não nos permite sermos pessoas que talvez não sejam dignas de amor. E aí nisso a gente vai reprimindo a nossa parte que é humana, né? A nossa parte que não é tão bonitinha assim. A gente vai deixando de encarar aquilo que a gente verdadeiramente é, né? E se identificando demais com aquelas máscaras que a gente cria, né? Então, entrando agora na questão da projeção, o que acontece, né? Qual que é o processo da projeção e por que é importante a gente olhar para as nossas sombras. Agora eu vou falar da parte ruim do nosso mundo sombrio, que é aquela parte nossa que a gente não quer encarar. Que é o que? A parte nossa que é egoísta, que é desumilde, que é invejosa, que é carente, que é amostrada, né? Tem até aquela música Me Curar de Mim, que ela fala, né? Se eu não tiver coragem de enfrentar os meus defeitos, como posso me curar de mim? E aí ela diz, né? Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha,
grão de areia, bobo e preconceituoso. Então, assim, a gente precisa compreender que tudo que existe fora, tudo que existe no mundo, tudo que existe no externo, ele vai existir dentro da gente também. Não existe nada que exista fora, que não exista dentro. Porque se não existe dentro, a gente nem consegue reconhecer quando tá fora. Então olha que interessante, né? Quando a gente traz assim essa consciência para as coisas e a gente vai entendendo que tudo isso mora dentro da gente e que não adianta a gente fingir que não mora, né? Porque o que acontece, né? Eu vou pegar aqui o exemplo da inveja, que é muito comum, né? A gente escuta assim, olha, não, porque a vizinha aqui, fulana, é super invejosa, nossa, muito invejosa, fofoqueira, né? Mas quando eu sou confrontada, eu invejosa, imagina, eu não sou invejosa, fulano é invejoso, né? Então assim, sempre o outro é alguma coisa, né? E nunca a gente, porque a gente não quer admitir, né, pra nós mesmos que talvez a gente não seja aquele eu ideal que a gente criou, né? Aquele eu ideal que a gente cria para ser amado, para ser visto, para ser aceito. Então, como que começa esse trabalho, né, de ressignificação das sombras, né, da gente transmutar as sombras e da gente se tornar aliado delas, né? Porque existe uma magia a partir do momento que eu olho, né? Então, vou trazer o exemplo da inveja. Admitir pra mim mesma que eu sou invejosa, sim. Olha, às vezes eu sinto inveja mesmo. Então eu posso conversar com essa minha inveja. Aí eu vou olhar pra essa inveja e vou falar assim: ô inveja, por que você tá aqui? E essa inveja vai me responder. Então a minha inveja responde que ela tá aqui porque ela queria ter o que o outro tem. E aí então eu posso perguntar pra ela: ah, entendi que você queria ter o que o outro tem. Mas você acha que a gente não é capaz de conquistar o que o outro tem? E aí a minha inveja vai dizer: não, eu não acho que a gente é capaz de conquistar o que o outro tem. E por que a gente não é capaz de conquistar o que o outro tem? Ah, talvez porque lá na minha infância, né, eu vivi experiências onde disseram pra mim, né, que eu não ia conseguir realizar as coisas que eu queria, que eu não ia conseguir realizar os meus sonhos. Me disseram que eu não era boa, ou muitas vezes que eu dei o meu melhor e não consegui, não fui reconhecida. Então por isso talvez eu acho que eu não consigo ter o que a outra pessoa tem, ou ainda mais, né, que eu não mereço. Então olha só, né, quando a gente começa a conversar com as nossas feras, a gente vai compreendendo que no fundo o que elas são a nossa criança ferida, elas são a nossa criança que não foi acolhida, elas são a nossa criança que precisa receber amor e carinho. Só que esse amor e carinho, ele nunca vai vir do externo, né? Porque se torna, então, quando a gente cresce e amadurece, né, o nosso papel na vida mesmo, da gente exercer esse papel, né, de maternagem, de paternagem com nós mesmos, né? A gente precisa encarnar mesmo dentro da gente esse pai e essa mãe que vão, né, nos acolher, que vão nos amar e que vão dizer que não adianta buscar esse amor no mundo, porque a gente nunca vai receber esse amor de fora, né? Esse é um amor que a gente vai encontrar unicamente dentro dos nossos corações, que vem também, né, do amor do divino, né, do amor da criação, né, dos nossos pais cósmicos. E a gente vai compreendendo também que tudo isso de ruim, de mal que existe na gente, não é nosso, não é nossa culpa. Isso tudo faz parte de toda uma história cultural, social, familiar em que a gente está inserido.
e que a gente só tá reproduzindo padrões. Mas aí é aí que é a beleza da coisa, né? Que a gente tem a capacidade e a potencialidade de se libertar desses padrões, de se libertar dessas crenças. Então agora eu entendi que essa minha inveja, ela tá profundamente conectada com a minha criança ferida. E aí, ao invés de rejeitá-la, né, então toda vez que ela aparece, eu começo a me julgar, a me punir, a falar, ai, por que eu tô pensando isso, que eu não devia estar pensando isso, ai, será que eu sou uma pessoa ruim? Né? E a gente vai brigando com nós mesmos, brigando com as nossas sombras. Esse nunca vai ser o caminho. O caminho, ele sempre vai ser um acolhimento. É a gente trazer a nossa sombra bem pra pertinho e falar, você faz parte de mim. Você faz parte de mim e agora eu sei, eu compreendo que você é parte da minha criança que eu preciso amar e acolher. Então toda vez que você voltar, eu sei que o que eu preciso mesmo é me dar amor e carinho e falar pra mim mesma que eu já sou o suficiente, que eu mereço, né, coisas grandes, maravilhosas, que eu mereço, que eu tenho capacidade de conquistar tudo aquilo que eu quero, porque é verdade, né? E aí, por isso também que entra a questão da espiritualidade, né? Dessa conexão com o nosso coração, com esse amor que tá dentro, mas que também tá fora. Né? Porque a gente começa a compreender que nós somos filhos da vida, que a vida não tá contra a gente, que o que a vida quer é que a gente possa se libertar de todas essas camadas, de todas essas correntes que, né, a sociedade, o sistema que a gente vive foi colocando na gente. Então, olha só esse trabalho de transmutação, né? Assim, aqui eu dei esse exemplo da inveja, mas a gente pode fazer isso com todos esses monstros, né? E esse é o caminho da gente acolher, da gente compreender o porquê essa parte nossa existe, né? Então a gente faz um trabalho de se tornar amigos das nossas sombras. É uma parceria. É uma parceria porque eu compreendo agora. Tem uma frase do Jung que ele fala, né? É na caverna que você mais tem medo de adentrar, onde está o seu maior tesouro. Quando a gente compreende de onde vêm as nossas dores, quando a gente compreende, né? Quando a gente consegue se ouvir sem se julgar. Quando a gente sai da separação interna, a gente se acolhe incondicionalmente. A gente entende que a minha luz, ela só existe porque a minha sombra existe também. A gente compreende que a minha sombra, na verdade, é a minha maior medicina. Porque eu compreendo as minhas dores. E compreendendo as minhas dores, eu compreendo a dor da humanidade, eu compreendo a dor do outro. E transmutando as minhas dores e trazendo elas para a luz, né? Então como que eu posso trazer a inveja para a luz? Ao invés de invejar o outro, eu posso falar que eu admiro muito o outro por estar construindo aquilo e me inspirar naquele outro, para que eu possa me elevar também, né? Falar, nossa, como é que o outro está fazendo aqui que eu posso fazer também? Né? Pra chegar lá, pra realizar o que eu quero, né? Porque se o outro tá conseguindo, eu consigo também, porque todos nós somos filhos, né? Todos nós somos filhos da criação, todos nós somos amados igualmente, né? Pelo universo, pelo grande espírito, por Pachamama, por Mãe Natureza. Não tem distinção alguma, né? Todos nós somos capazes. Então, eu transmuto essa sombra pra luz. Transmutei a inveja numa admiração, numa inspiração, em algo que vai nutrir o meu ser. E aí eu compreendo também que eu posso também servir de inspiração para outras pessoas. E isso vai lapidando o nosso ser e a gente vai recolhendo essas chaves assim pelo caminho, né? De transmutação de dor.
E quando eu vejo alguém, então quando eu vejo alguém manifestando a inveja e sendo invejosa, eu também passo a compreender aquela pessoa, compreender que aquela pessoa não olhou para as sombras dela, não trabalhou a criança ferida dela, ou seja, essa pessoa está em sofrimento. Porque enquanto a gente não trabalha a criança ferida, enquanto a gente não faz esse trabalho, né, de realmente estabelecer uma relação interna, uma amizade, uma parceria com nós mesmos, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque a gente vai estar na separatividade. A gente vai estar na separatividade de nós mesmos. E aí lembra no começo que eu trouxe, né, a nossa mente como sendo uma totalidade psíquica, né? Quanto mais a gente vai integrando a galera que tá aqui nas sombras, né, mais a gente vai indo de encontro à totalidade do nosso ser. E aí, né, então hoje eu posso dizer que existe a invejosa dentro de mim, sem que isso seja algo ruim, porque nada é bom ou ruim, né? Tudo depende da forma como a gente vive aquilo, né? Então sempre que a minha inveja vir, eu posso transmutar ela pra luz. Cabe a nós, né, escolher. E aí a gente tem que estar o tempo todo, né, nesse jogo, assim, de transmutar as nossas próprias sombras, trazer pra luz e compreendê-los, né, parar de rejeitar. E aí eu sinto de dizer, assim, também, né, que não é fácil, né, gente, a gente acessar o nosso mundo das sombras. Existe muita resistência do ego, né, justamente porque o ego ele tem uma visão muito engessada do que a gente é, do que a gente pode ser, né? Ele está muito assim contaminado pelos dogmas, pela moral social, né? Então é um trabalho mesmo de descolonização que a gente tem que fazer, é um trabalho de autoconhecimento, de ir ao encontro de nós mesmos e buscar compreender o que é que sobra aqui quando a gente tira todos os estímulos externos, quando a gente tira a sociedade, a família, a minha história, minhas dores, tira. O que sobra aqui? Esse é o caminho, né? Da gente começar a elaborar e aí a de encontro com as nossas sombras, percebendo que não é culpa nossa, percebendo que eu senti coisas ruins não me fazem uma pessoa ruim, não me fazem menos digna, não me fazem menos merecedora, né? Tudo depende da forma que a gente dá contorno para aquilo, né? Mas a gente vive assim se punindo, se julgando por sentir o que a gente sente e esquece assim de olhar para esse contexto maior, né, que a gente está inserido. E aí o que eu acho mais maravilhoso assim, né, desse caminho, porque aí quando a gente compreende isso, a gente compreende o nosso poder de transmutar as nossas sombras, o nosso poder de curar nós mesmos, isso vira parte do nosso propósito mesmo, da jornada, né? Porque quando a gente tá curando, tá limpando essas memórias, esses traumas, tá curando essa criança ferida, quando a gente tá, né, buscando ressignificar as nossas crenças limitantes, liberar todos esses bloqueios, né, do nosso corpo, todas essas correntes, a gente tá também trabalhando para libertar todo o planeta, né? Tanto assim planeta quanto Pachamama, Mãe Terra, né? Limpar toda essa energia densa do planeta, mas também uns dos outros, né? Porque uma pessoa livre, ela liberta aqueles que estão ao seu redor. Né? E parte desse caminho de encontrar a liberdade interior é atravessar o medo. E confiar no amor. É confiar no amor, na vida, que a vida é boa.
é confiar que a gente é muito maior do que aquilo que aconteceu com a gente. É confiar que a gente tem a força dentro da gente para transmutar tudo aquilo que nos assombra. Acolher e transmutar. Quem caminha, né, em coerência com o seu coração, quem caminha conectado, né, com esse grande amor incondicional que vem da fonte da nossa criação e que está dentro de cada um de nós e que a gente pode acessar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Basta a gente querer. Então quem caminha com essas forças não precisa temer, não precisa temer nada, por mais gigante, por maior que esse monstro interno pareça ser. A gente pode compreendê-lo, acolhê-lo, dar espaço para ele, aceitar, né? Compreender como parte de nós, compreender como esse parceiro de jornada que está aqui para nos auxiliar, né? Então é esse movimento mesmo de se empoderar de si e até das suas partes ruins, porque eles são nossos parceiros, né? Então assim, imagina, se eu não tivesse integrado essa inveja, hoje essa inveja me auxilia, justamente é isso, né? Aí eu poder olhar para as pessoas e ao invés de sentir coisas ruins, eu senti admiração, eu senti entusiasmo, eu senti inspiração, eu falar, nossa, essa pessoa conseguiu, eu consigo também, né? Então ela me ajuda hoje. E tudo que habita dentro de nós, né, tá nesse lugar, né, que são as dualidades, né, da vida. O bem e o mal, os dois precisam coexistir, né, para que um possa ser reconhecido. Então, é esse processo, assim, né, que a gente deve buscar fazer dentro de nós. E que não é do dia pra noite, que é uma jornada, né? É essa jornada que é pra vida inteira, né? Que é a jornada do autoconhecimento. Mas que é possível, né? A gente começar e olhar pra nós mesmos com mais amor, com mais carinho e trazendo essa sabedoria e essa autorresponsabilidade, né? De parar de colocar a culpa no outro, a culpa no mundo. Entender que a culpa, na verdade, assim, não é de ninguém, não tem culpa, é se livrar da culpa, entendeu? Porque foi como as coisas foram se moldando, né? Você não tem culpa de sentir isso, assim como pessoas que fizeram coisas ruins com você também não tem culpa. É uma questão social que aconteceu, né, pela forma que a nossa sociedade foi se moldando, mas a gente está aqui justamente para isso, né? Essa escola, inclusive, nasce desse lugar que é a gente caminhar para um lugar diferente, né? Para uma sociedade onde a gente cura tudo isso, a gente cura essas marcas de dor, de violência, né? A gente cura a ganância, a vontade de poder, a gente cura a separação, a gente cura o distanciamento da natureza e a gente vai voltando para aquilo que a gente realmente é. Então espero que esse vídeo tenha te auxiliado na sua jornada. Eu estou à disposição para a gente conversar. Isso aqui é só um pouquinho, assim, né, do que é esse trabalho com as sombras, né? É muito mais profundo, mas eu sinto que alguns insights, assim, né, a gente consegue ir tendo, assim, para elaborar os nossos processos, né, levar para os nossos processos de análise pessoal, levar, né, para o nosso caderno, né, de autoestudo. É muito importante a gente ter um caderno onde a gente escreve os nossos pensamentos, nossos insights, nossas questões, nossas elaborações, nossos sonhos, né?
Então eu espero do coração que essa aula tenha aí reverberado por aí e nos vemos no próximo vídeo. Arro!